Era uma vez um homem simples, de sonhos grandes e bolso vazio. Seu nome era Lucas. Desde pequeno, ele acreditava que era possível transformar o mundo à sua volta. Não com sorte, mas com esforço e propósito. Enquanto seus amigos se contentavam com empregos estáveis e caminhos seguros, Lucas carregava dentro de si uma inquietação. Ele queria mais. Não mais no sentido de acumular bens, mas mais sentido, mais impacto, mais vida. Mas logo nos primeiros passos, a realidade bateu à porta. A falta de dinheiro, a ausência de apoio, os olhares desconfiados e os conselhos desmotivadores surgiam de todos os lados. Seja mais realista, diziam. Isso não é para você. E pouco a pouco ele começou a sentir o peso do mundo nas costas. O início da sua jornada foi marcado por portas fechadas, currículos ignorados, ideias desacreditadas. Muitos teriam desistido ali. Afinal, o que leva uma pessoa a continuar quando tudo parece gritar que não vai dar certo? Mas Lucas não desistiu. Ainda não. Porque lá no fundo, mesmo com os tropeços, ele carregava algo que nem a rejeição conseguia apagar. A convicção de que a vida tinha algo maior reservado para quem ousasse continuar. E foi ali, no meio da frustração, que a verdadeira história começou. Não uma história de sucesso imediato, mas uma jornada de resistência silenciosa. As primeiras quedas vieram rápido e doeram mais do que ele imaginava. Lucas tentou abrir seu próprio negócio com o pouco que tinha. Fez empréstimo, trabalhou dobrado, abdicou de finais de semana e de momentos com a família. Mas a primeira tentativa virou dívida. A segunda virou frustração. A terceira quase o fez desacreditar de si mesmo. Ele se via olhando para o teto à noite, sem conseguir dormir, tentando entender onde estava errando. Em alguns momentos, chegou a pensar que talvez os outros estivessem certos. Talvez ele estivesse mesmo sonhando alto demais. E o mais doloroso não era o fracasso em si, mas o silêncio de quem antes dizia, vai dar certo, e agora evitava contato. O isolamento era tão profundo quanto a dor. Lucas passou a esconder seus sonhos, a responder com, tá tudo bem, mesmo quando não estava. Por fora, tentava manter a postura. Por dentro, o coração gritava por forças que ele já não sabia se tinha. Mas em cada queda, algo silencioso crescia. Resiliência. Não era visível, não dava curtidas, não rendia aplausos, mas era real. E ali, no fundo do poço, ele encontrou algo precioso. A certeza de que, se não desse certo, ele tentaria de novo. Porque o fracasso machuca, mas a desistência, essa sim destrói. Foi em uma manhã comum, como tantas outras, que Lucas encarou o espelho e fez a escolha mais difícil da sua vida. Continuar. Não porque as coisas haviam melhorado, muito pelo contrário. Ele ainda estava endividado, ainda não tinha reconhecimento, ainda não via resultados concretos. Mas algo havia mudado dentro dele. A decisão de não desistir mais de si mesmo. Naquele dia, ele entendeu que sucesso não era sorte. Era escolha. Repetida. Diária. Lucas passou a agir com um novo tipo de força. Não a força impulsiva de quem busca uma vitória rápida, mas a força silenciosa de quem decide levantar todos os dias, mesmo sem garantia de nada. Ele começou a estudar com mais disciplina, ouvir mais do que falava, aprender com os próprios erros. Mudou a forma de pensar, a forma de agir e, principalmente, a forma de reagir às adversidades. Quando as críticas vinham, ele filtrava. Quando o cansaço batia, ele respirava e seguia. Quando algo não dava certo, ele ajustava a rota, mas nunca mais parava. Foi nesse ponto da jornada que Lucas deixou de ser apenas mais um sonhador. Ele se tornou aquilo que poucos se permitem ser. Alguém comprometido com o processo, e não só com o resultado. E é aqui que a história começa a virar, mas de um jeito que ninguém esperava. A virada não veio com aplausos, não veio com holofotes, nem sequer veio com uma grande conquista. Ela chegou de forma sutil, como todas as grandes mudanças da vida. Lucas havia passado anos tentando grandes saltos, mas foi quando começou a dar pequenos passos consistentes que algo diferente começou a acontecer. Uma cliente indicou outra. Um elogio virou uma parceria.
Um projeto que parecia simples ganhou visibilidade. E assim, sem que ninguém percebesse, nem ele mesmo, o sucesso começou a florescer. Enquanto o mundo buscava fórmulas milagrosas e atalhos fáceis, Lucas estava ali, persistente, lapidando seu propósito em silêncio. E quando finalmente olharam para ele, muitos disseram: "Foi do nada, ele teve sorte." Mas só ele sabia das madrugadas em claro, 2 nãos que superou, das vezes em que chorou em silêncio e mesmo assim continuou. O sucesso de Lucas não foi explosivo. Foi construído tijolo por tijolo, dia após dia. E quando ele chegou, não mudou apenas sua vida financeira. Mudou sua visão, sua identidade, sua alma. Porque a verdadeira virada não acontece fora, acontece dentro. E foi ali, quando ninguém acreditava mais, que Lucas se tornou a prova viva de que a constância silenciosa vence o barulho das desculpas. Hoje, olhando para trás, Lucas entende algo que não via no começo. A verdadeira chave do sucesso nunca foi dinheiro, fama ou reconhecimento. Foi ter coragem de continuar. Foi dizer sim a si mesmo quando o mundo gritava não. Foi levantar-se mais uma vez do que caiu. Foi ser fiel ao propósito mesmo quando não havia aplausos, mesmo quando ninguém via. Lucas descobriu que sucesso de verdade é ser quem você é, com integridade, com verdade, com propósito. É dormir em paz sabendo que você deu o seu melhor, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ele aprendeu que o sucesso não é o destino, é o caminho. Está em cada escolha de não desistir, em cada manhã que começa com esperança, em cada noite que termina com gratidão. A história de Lucas não é extraordinária porque ele venceu. Ela é extraordinária porque ele nunca desistiu. E é isso que o torna diferente. Não um gênio, não alguém acima da média, mas alguém que fez o que poucos fazem, continuar quando parecia não fazer sentido. Esse é o verdadeiro segredo. Essa é a verdadeira chave. Porque o mundo pode até desacreditar de você. Mas enquanto você não desistir, sua história ainda não terminou.